Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar início ao nosso curso sobre LINDB, né? E nós vamos começar com essa aula dando uma introdução sobre a LINDB. Afinal, o que é LINDB, né? O que significa isso? É Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, tá? Por isso que a gente coloca a sigla LINDB. Até 2010, essa lei ela era chamada de Lei de Introdução às Normas de Direito Civil. No entanto, pelas características dessa lei, que ela é chamada de Lei das Leis, percebeu-se que ela regula todas as demais normas e não apenas o direito civil. Por isso, houve essa mudança de nomenclatura, tá? E ela foi promulgada pelo Decreto 4.657 em 1942. Só que ela foi recepcionada pela Constituição de 88 como lei ordinária, tá joia? Bom, e por que ela é apelidada, então, como eu falei para vocês, de Lei das Leis, né? Porque ela vai deliberar sobre a entrada e saída de uma lei no ordenamento jurídico. Ou seja, ela é uma lei que vai regular sobre outras leis, né? Sobre outras normas, sobre a entrada dessas outras normas no ordenamento jurídico. Ela vai também deliberar, por exemplo, como preencher uma eventual lacuna que existe nessa norma, nessa nova legislação. Ela vai falar como interpretar uma norma jurídica, ela vai trazer questões espaciais de aplicação da lei brasileira, entre outras questões. Então, ela traz essa deliberação sobre outras leis, né? É uma lei que fala sobre outras leis, por isso que a gente chama ela de Lei das Leis, tá bom? E são apenas 30 artigos e nós vamos passar aqui por todos eles. Começando pelo primeiro artigo dessa lei, ele vai trazer a questão sobre a vigência das normas, tá bom? Então, a lei, dentro do direito brasileiro, dentro do território nacional, ela vai começar a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada. O que é esse prazo, né? A gente chama esse prazo, esses 45 dias, de vacatio legis. É um período em que a lei publicada ainda não está em vigor. Mas por que isso? Porque é necessário que a sociedade e as relações jurídicas elas comecem a se adequar àquela nova legislação, àquela nova norma, né? Então, para que tenha essa adequação, a LINDB estabeleceu esse prazo de vacatio legis de 45 dias depois da sua publicação, para que aí sim a lei comece a entrar em vigor, tá? Isso acontece dentro do território nacional. A não ser, é claro, que essa nova lei ela traga expressamente uma regra diversa, um prazo maior ou menor que esses 45 dias. Mas a regra geral é 45 dias depois da sua publicação. O parágrafo 1º desse artigo vem falar para nós que a lei brasileira admitida em território estrangeiro tem um prazo ainda maior. É um prazo de 3 meses após oficialmente publicada, esse prazo de vacatio legis, tá bom? É de 3 meses. Então, nós temos um prazo aí ainda maior para que tenha essa adaptação, para que tenha essa conformação da sociedade àquela nova lei, tá bom? Bom, ainda sobre a vigência da lei, é importante a gente falar da Lei Complementar 95 de 98, tá? Que foi alterada pela Lei Complementar 107 de 2001. Essa lei, ela também vem tratar sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, tá? Ela é um atendimento ao artigo 59, parágrafo único da Constituição Federal, que fala sobre a existência dessa lei complementar. Necessidade de existência dessa lei complementar. Então, tanto a LINDB quanto a Lei Complementar 95 de 98 vão tratar de todas essas questões de admitir uma nova norma no ordenamento jurídico, tá? As duas vão tratar sobre todas essas questões de elaboração, redação, alteração, lacunas e tudo mais de uma nova lei. E aí, sobre a vigência, né, sobre essa vigência que a gente estava explicando aqui, essa vacatio legis, essa lei complementar vem trazer uma previsão no artigo 8º, parágrafo 1º, que é sobre a contagem do prazo, né? Sobre a contagem desse prazo de 45 dias. Como que isso é feito? Você conta incluindo a data da publicação e até o último dia do prazo. Então, você vai contar o dia da publicação, 45 dias, e aí entra em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Tá bom? Então, o dia da publicação, ele é integrado, ele é incluso, perdão,
ele é incluso na contagem do prazo, e aí você vai contar os 45 dias e a lei vai entrar em vigor no dia seguinte desses 45 dias, tá joia? É assim que a gente vai contar esse prazo de vacatio legis. Bom, voltando para a LINDB, então. O artigo 2º da LINDB, ele vem tratar sobre a revogação de uma lei, de uma norma, tá? E como que é feita a revogação de uma norma? Bom, a lei posterior, ela vai revogar essa lei anterior em 3 cenários. Ou quando essa lei expressamente declarar que ela está revogando a lei anterior, ou quando ela for incompatível com a lei anterior, ou ainda quando ela regular inteiramente a mesma matéria que se tratava a lei anterior. Veja que aqui nós estamos falando de regular inteiramente a matéria. Se for uma lei mais específica ou uma lei que trouxer uma disposição mais geral com relação àquela lei anterior, ela não vai revogar a anterior, tá bom? Ela só vai revogar se ela regular inteiramente a matéria daquela lei, tá? E aqui nós estamos falando do chamado princípio da continuidade normativa, tá bom? É claro que esse princípio ele não vai se aplicar a leis temporárias, porque a lei temporária ela vai entrar em vigor e finalizar dentro daquele período que está previsto nela, certo? Então, nós estamos falando dessa continuidade normativa nas leis que não têm vigência temporária, tá bom? Então, a lei ela sempre vai ter vigor até que outra lei venha modificar ou revogar aquela lei, tá bom? E isso vai acontecer nesses três cenários. Ou quando a lei posterior expressamente declarar essa revogação, ou quando ela for incompatível com a lei anterior, ou quando ela for regular inteiramente a matéria que a lei anterior tratava. Tá joia? Bom, e o artigo 3º, então? O artigo 3º vem falar aquela famosa disposição, que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, né? É isso que vem falar o artigo 3º da LINDB. E o que isso significa? Significa que existe uma presunção de que todos conhecem a lei, tá bom? Existe essa presunção no ordenamento jurídico de que ninguém pode alegar ignorância ou não conhecimento da lei para justificar o seu descumprimento. Eu não posso falar, eu não conheço essa lei, por isso que eu descumpri, tá? Por quê? Porque existe essa presunção de que após a publicação, respeitado o período de vacatio legis que eu falei para vocês, respeitado esse período de adaptação da sociedade, né, e tudo mais, não se pode falar que eu descumpri a lei por não conhecimento daquilo que estava previsto nela, tá bom? Então, é isso que vem trazer para nós o artigo 3º, essa obrigatoriedade de cumprimento da lei, essa obrigatoriedade da lei que não pode ser descumprida, não se pode alegar ignorância para descumpri-la, tá joia? Pessoal, era isso dessa aula que eu tinha para falar para vocês e até a próxima!